Olá, pessoal. Seguindo o nosso estudo de algoritmos gulosos, hoje a gente vai focar em dois problemas: a seleção de atividades e o problema da mochila fracionária. São dois problemas bastante interessantes, diferentes, mas ambos admitem soluções bastante eficientes e exatas utilizando um algoritmo guloso, né? Utilizando um algoritmo projetado com essa abordagem. No entanto, antes de começar a focar nos problemas, né, em projetar um algoritmo guloso eficiente para eles, vamos passar brevemente aqui por um roteiro para projeto de algoritmo guloso. Eu não quero dar a impressão que esse roteiro é super formal, tá? Não é o caso. É diferente, por exemplo, do que a gente via para divisão e conquista, que é mais rígido, os passos são mais rígidos. Quando você está projetando um algoritmo por divisão e conquista, você segue bem aqueles passos. Aqui não, aqui é mais um roteiro para guiar as nossas tentativas e erros ali na hora de projetar o algoritmo. Então, quais são os passos aí que eu deixei? Compreender o problema, tá? Por mais óbvio que pareça, é sempre importante lembrar, se a gente não entende bem o problema que está querendo resolver, é difícil projetar um algoritmo para ele, ainda que a gente dê sorte de projetar, como que eu vou mostrar que funciona se eu não sei as características do meu problema, né? Depois, uma vez que você entende o problema, e normalmente, ao mesmo tempo, ali, conforme você está brincando com o problema e entendendo ele, você vai encontrar ali critérios ou estratégias gulosas. Que são o quê? São princípios que você pode chutar. Você fala assim, olha, se o meu algoritmo, em toda iteração, seguir isso aqui para fazer a escolha dele, escolher o item mais caro, o item mais barato, a maior densidade, a menor densidade, algum critério assim, bem objetivo, normalmente simples, ele vai chegar na solução ótima. Aí você propõe, resolve alguns exemplos usando essas estratégias, porque é muito mais fácil propor critérios gulosos ali, ou estratégias gulosas, do que encontrar uma que realmente funcione. E lembrando que não é todo o problema que admite uma que vai funcionar. Tem problema que não tem um algoritmo guloso que o resolva na optimalidade. Pode até achar ser uma boa heurística, mas não vai resolvê-lo em todos os casos. Mas como que a gente vai filtrar isso? O primeiro passo, brincar um pouquinho, fazer exemplos, testar essas estratégias. Vocês vão, com a prática, você vai descobrindo como fazer exemplos maliciosos ali, exemplos que querem quebrar as pernas da sua estratégia. E daí, quando você tiver uma estratégia que sobreviveu aos seus exemplos, que em todos os exemplos que você conseguiu pensar, encontrou a solução ótima, você fala assim, ok, vou dar uma chance para ela. Então, nesse momento, você seleciona a estratégia mais promissora. Tá? Eu foco aqui na palavrinha promissora nesse momento, porque ela ainda só porque você não achou um contra-exemplo, uma situação em que ela se dá mal, não quer dizer que ela vai se dar bem sempre. Pode ser só que você não encontrou. Mas uma vez que ela sobreviveu aí, a gente pode passar para o próximo passo, que é escrever o pseudocódigo do algoritmo, tá? Daí deixar mais claro ali, né, os passos iterativos dele, o que ele faz em cada iteração. Lembrando que, em geral, esse pseudocódigo vai ter um laço principal e uma escolha gulosa feita em cada iteração desse laço para ir incrementando a solução que você está construindo. Analisar a eficiência do algoritmo. Tá? Em geral, algoritmos gulosos são bastante eficientes e é fácil analisá-los, por conta dessa natureza iterativa, aí, ser dominado por um laço principal. E, por fim, um passo que não é nada fácil é provar a corretude do critério guloso. Né? Mostrar que, de fato, se você seguir aquele critério guloso, você está sempre com a solução ótima. Tá legal, então passei por esses passos brevemente. Vamos começar o primeiro problema aqui, o problema da seleção de atividades. Vamos, né, nessa etapa aí de conhecer o nosso problema. Né? Então, no problema da seleção de atividades, a gente vai receber na entrada um conjunto S com N elementos. Então, para deixar mais bonitinho assim, a gente pode pensar que eu tenho um conjunto S com A1, A2, A3, até a N. Tá? Então, eu tenho aqui minhas N atividades de 1 até N, meus azinhos. E cada atividade tem certas características, tá? Que tornam elas interessantes. Então, cada atividade AI aqui vai ter um tempo de início SI e um tempo de término TI. Para pegar a intuição, justamente, que eles são tempos, a gente vai colocar a característica que o tempo começa no zero aqui para as nossas atividades. Então, todos os tempos, né, inclusive os tempos de início, são maiores ou iguais a zero, e o tempo de término é sempre estritamente maior do que o tempo de início. Pensando aqui, eu não deixei claro, mas
os tempos são inteiros, tá? Posso precisar aqui, SI e TI aqui pertencem aos inteiros positivos. Então, os tempos aqui vão ser inteiros, tá? A gente está pensando que os tempos são discretos. E já uma observaçãozinha, a gente vai ver que eles serem inteiros não é uma grande restrição, tá? Porque o que vai contar ali é se as atividades têm alguma interferência entre si ou não, tá? Mas a gente chega lá, vamos mais um passinho aqui. A motivação para esse problema, para a gente ficar menos abstrato aqui, o que ele quer capturar é a ideia que você tem diversas atividades que compartilham um único recurso. Então você tem aqui muitas atividades que compartilham um recurso. Pensem que você está num evento, tá, para simplificar, e tem diversas apresentações que vão ocorrer ali ao longo do tempo. E você quer selecionar das quais você vai participar. Nesse caso, o recurso é o seu tempo. Você só pode estar em uma apresentação por vez. Então, você só consegue acompanhar uma apresentação por vez, portanto, é o seu tempo que vai ser esse único recurso que elas compartilham e você quer. E como a gente vai ver, você quer encontrar atividades que não intersectem, que não interfiram ali, que os tempos não intersectem, os períodos não intersectem. Você também pode pensar que está numa outra posição. A mesma ideia aí de um evento, mas agora você é o organizador de um evento. E daí tem um monte de atividades que foram propostas para você. Então, tem um monte de gente lá querendo fazer uma apresentação, uma palestra, alguma coisa assim. E eles têm os tempos definidos, pré-definidos, vamos supor que eles podem oferecer, só que todo mundo compartilha uma sala. Esse é seu recurso agora, uma sala, e você só consegue alocar uma apresentação por vez, só tem que fazer a escolha ali. Tá? Então a ideia é essa, você tem atividades com tempos, com períodos pré-definidos ali, quando começa, quando termina, você tem um recurso limitado e você quer ver qual o conjunto de atividades máximo maior que você consegue pegar. Então o que a gente tem que ver aqui é quais atividades serão escolhidas e o nosso objetivo é encontrar um subconjunto A, tá? Aqui sendo mais preciso agora, eu já acabei falando isso, mas só para precisar, encontrar um subconjunto A de atividades com cardinalidade máxima. Notem que essa aqui é a versão não ponderada do problema, tá? A gente não está pensando que uma atividade tem mais peso porque ela é mais útil, ela é mais interessante para você. A gente está num caso mais simples, em que eu quero simplesmente maximizar o número de atividades a qual eu consigo atender ali, que não tem interferência. E para precisar também essa questão da interferência, né, a gente diz que, olha, então eu quero um conjunto A de atividades com cardinalidade máxima, sendo que nenhum par de atividades interfira com o outro. E a gente tem que definir precisamente, intuitivamente, interferir vai significar que, dado um parzinho de atividades AI e AJ, interferir significa que um começa enquanto o outro ainda acontece. Tá? Então, tem alguma parte, isso significa na prática que tem alguma parte da ocorrência do evento I que ocorre simultaneamente com o evento J e está interferindo. Mas aqui, para a gente definir matematicamente, um jeito simples é dizer que SI aqui, né, considerando as atividades I e J, elas vão interferir se uma dessas duas coisas acontecer. SI for menor ou igual que SJ, né, portanto, quando SJ começa, SI já começou, mas SJ é estritamente menor do que TI. Ou seja, quando SJ começa, SI começou, mas ainda não terminou. Portanto, eles intersectam. E, melhor dizendo, ou o complementar. Né? É o SJ ali, que começou antes ou empatando, e daí o SI começa antes que o SJ termine. Então, se acontecer uma dessas duas aqui, a condição da esquerda ou da direita para um parzinho, eles interferem, e se eles interferem, eu não posso pegar as duas atividades. Tá? No máximo, eu vou poder pegar uma delas. Essa que é aqui a nossa definição do problema, mas seguindo o meu próprio roteiro sugerido, a gente tem que entender bem o problema e eu vou então cair aqui em um exemplo para a gente conseguir fazer isso, né? Para a gente entender melhor o nosso probleminha. Aqui eu criei uma linha do tempo, tá? Aqui que vai de 0 a 10, um exemplo pequeno, e eu vou até usar outra cor para indicar algumas atividades, que é bem mais fácil, né? Eu sempre falo da importância da figura para a gente visualizar o que está acontecendo.
Então vamos pensar aqui que eu tenho uma atividade que começa no instante 1 e vai até o instante 6. Então aqui nós temos uma certa atividade que começa no instante 1, vai até o instante 6. Eu fiz a bolinha aberta no final porque no ponto de finalização não há interferência, né? Uma atividade pode terminar no tempo 6 e outra começar no tempo 6, isso, se a gente verificar lá a regra que a gente acabou de definir, isso não é interferência. Tá? Então por isso bolinha aberta ali para indicar isso. Vamos lá, daí temos uma outra atividade que começa, digamos, no tempo 4 e termina no tempo 6 também. Uma terceira atividade que começa no tempo 2 e termina no tempo 5. E enquanto eu vou escrevendo aqui, só para lembrar vocês, o exemplo, ele pode no início ser totalmente solto, assim, a gente cria ele só para ver como que as coisas funcionam, mas depois a gente liga, né, quando a gente tiver passado a fase de interpretar simplesmente o problema e entender melhor o problema e realmente tentar projetar algo para ele, a gente liga aquele modo malicioso em que a gente tenta criar exemplos que são chatinhos, que tentam quebrar as pernas dos nossos propostos algoritmos, dos nossos propostos critérios. Esse exemplo aqui, pelo bem da aula aqui, ele já está sendo construído nesse sentido, mas a gente vai criando uma coisa dinâmica, isso, tá? É que nesse caso eu já sei algumas coisas que eu quero mostrar que funcionam e que não funcionam, então por isso que eu já estou colocando os itens dessa forma não orgânica, né? Eu já sei o que eu quero que aconteça. Prosseguindo aqui, uma outra atividade que vai do 5 até o 8, uma atividade que vai do 5 até o 7 e uma atividade que vai do 7 até o 10. Então, só para a gente completar, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão do problema, a ideia aqui é que eu tenho esse monte de atividades, eu poderia numerá-las, tá? Mas aqui eu vou usar recursos gráficos para identificá-las, e essas atividades a gente vai ter que selecionar um conjunto delas que funcione, tá? Que não tem interferência entre si. Então, por exemplo, só para colocar aqui uma possibilidade inicial, vamos dizer que eu selecione essa atividade aqui e essa atividade aqui. As duas não intersectam entre si, não tem nenhum momento em que as duas sejam ativas ao mesmo tempo, né? Ou, se preferirem, quando a atividade mais distante aqui ela começa, perdão, a outra acabou de acabar, então não tem intersecção. Ao mesmo tempo que eu não consigo colocar mais ninguém aqui. Vocês podem ver que todas as outras atividades têm intersecção. Elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, estão ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente percebe que só dá para pegar essas duas mesmo, que eu escolhi arbitrariamente só para dar um primeiro exemplo. Eu vou voltar no próximo vídeo para a gente começar a pensar em critérios gulosos e começar a testá-los aqui. Aqui foi um exemplo, né, só para a gente entender o cenário ali, as atividades distribuídas, e escolhi duas e espero ter mostrado graficamente ali que realmente não dá para... ou todas as outras intersectam com elas, então o meu conjuntinho de atividades nesse caso seriam só essas duas para essa solução.